Da peste bubônica do século XIV às enfermidades do mundo moderno, nossa espécie foi infectada por doenças que não parecem ter surgido na Terra. Elas são produto de uma raça alienígena? Elas aparecem de repente em uma população e se espalham. Incontáveis eventos que remontam a milênios relacionam a presença de OVNIs às épocas mais sombrias da história humana. Estes vírus surgem naturalmente no nosso planeta ou são resultado de um sinistro e secreto plano extraterrestre? Hoje, vamos descobrir e revelar o segredo por trás das epidemias alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Junho de 2012. Moradores do sul do Brasil e do norte da Argentina avistam um grupo estranho de OVNIs esféricos. Um OVNI foi visto pairando sobre o oceano tanto de dia quanto à noite. O mais interessante nesse caso é que o objeto não pareceu fazer muita coisa, ele só ficou parado sobre o mar. 3 semanas depois, a apenas 1,5 km de onde a nave foi avistada, os brasileiros se deparam com uma cena assustadora. Mais de 500 pinguins mortos e espalhados pela praia. Existem casos de morte de animais em massa por todo o planeta Terra. Mas o mais interessante no caso dos pinguins mortos na praia foi a proximidade com os relatos de OVNIs que ocorreram poucas semanas antes. Não parecia que tinha morrido de fome, não parecia que tinha morrido de trauma, não parecia que tinha morrido de desidratação. Então a pergunta a ser feita é, existe alguma correlação entre os dois eventos? Todo ano são relatados eventos estranhos envolvendo a morte repentina e inexplicável de centenas até milhares de animais. Essas histórias podem estar ligadas a visitações alienígenas. Foi o que aconteceu com pássaros nos Estados Unidos e foi o que aconteceu com os pinguins no Brasil e na Argentina, logo depois da aparição de OVNIs. As mortes podem ser causadas por doenças disseminadas por naves extraterrestres. E se estas pragas alienígenas existem, elas podem afetar a raça humana? Muitas das epidemias que surgiram na Era das Trevas são cercadas de detalhes misteriosos. Eram realmente vírus que se desenvolveram na Terra ou possivelmente algum tipo de experimento ou DNA biológico que chegou aqui já evoluído como um vírus? A primeira evidência de uma epidemia alienígena remonta à Idade Média. Na Inglaterra, em 1348, a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra engole o país. De repente, em todo o Mediterrâneo e nos países europeus, uma doença implacável dizima a população. Ela fica conhecida como peste bubônica. A peste bubônica foi um dos eventos mais letais da história humana. Estima-se que ela atingiu e matou 100 milhões de pessoas. A morte é rápida, de 2 a 7 dias após a infecção. Mas nesse intervalo, as vítimas sentem a dor agonizante causada pela morte do tecido cutâneo, daí o nome peste negra. Antes da morte, as vítimas alegam ver navios de bronze nos céus, escudos dourados brilhantes e névoas estranhas que cobrem o solo. Era de se pensar, com as pessoas tendo alucinações coletivas de navios de bronze no céu, era realmente alucinações ou elas estavam enxergando espaçonaves? Muitas testemunhas na época da peste bubônica viram diversos cometas no céu da Europa e nas áreas que foram assoladas pela doença mortal. É bem possível que a doença tenha vindo de um desses cometas do espaço sideral e não nascido aqui na Terra. Logo antes de a peste bubônica atingir certas partes da Europa, os moradores também veem homens encapuzados, carregando foices, nos arredores das cidades. Mas eles não estão cuidando do campo. Talvez por isso a morte seja retratada até hoje como um ceifador.
Mas muitos ufólogos questionam se não seriam os primeiros relatos registrados dos homens de preto. Para muita gente, a peste bubônica foi só um período sombrio da história humana. Nós fomos atingidos por uma doença que não tinha cura. Mas outros acreditam em uma explicação ainda mais sinistra. É possível que uma raça extraterrestre tenha trazido a doença aqui para a Terra. Se a doença foi intencionalmente enviada aos humanos por uma raça alienígena, só existe uma palavra para isso: genocídio. A seguir, nós estamos sob um ataque biológico das estrelas? Ou somos meras vítimas de um experimento que saiu de controle? Novas evidências mostram como a próxima doença alienígena pode chegar à Terra. Ou já é tarde demais? Há milhares de anos, epidemias assombram a humanidade, exterminando milhões de pessoas. É possível que estas doenças sejam naturais, mas elas podem ter sido criadas por uma raça extraterrestre. Olha, pensa comigo. E se elas foram doenças fabricadas para controlar a população da Terra e foram introduzidas como algo capaz de reduzir essa população com muita rapidez? Uma espécie inteligente e civilizada viajaria até o planeta de seus vizinhos apenas para assassiná-los usando doenças. Se parece cruel demais para ser verdade, relembre a nossa própria história. Em 1763, soldados do Forte Pitt deram a uma tribo de índios rebeldes uma pilha de cobertores que tinham sido infectados com varíola. Foi um golpe incrivelmente fatal para os nativos, porque eles foram exterminados. Então, quando uma civilização quer destruir a outra, uma das formas mais fáceis é introduzir uma nova doença que eles não podem combater. Incontáveis mortes causadas por um simples cobertor. Se os alienígenas estão enviando doenças para a humanidade, sob que forma elas têm chegado? O suprimento de comida? O ar que respiramos? Que tal o nosso clima? Arquivo confidencial. A chuva alienígena. Kerala, na Índia. Junho de 2001. É uma temporada de monções estranhamente seca quando este paraíso tropical vivencia uma repentina e assustadora mudança climática. O céu fica encoberto e a chuva cai sobre a terra e os habitantes de Kerala. Uma chuva vermelha como sangue. Aqueles moradores nunca tinham visto chuva vermelha e, obviamente, ficaram morrendo de medo. Eles não sabiam o que era, não conseguiam entender, só sabiam que havia algo muito errado. Quando os cientistas tentam explicar a tempestade rubra, fazem uma descoberta incrível. Mineralogistas coletaram amostras da chuva vermelha e as analisaram. De onde vinha a cor daquela chuva? O que eles encontraram foi uma proteína. O resíduo de algum tipo de forma de vida, algum tipo de forma de vida bacteriana na água que a fez ficar vermelha. Os cientistas também divulgam uma conclusão inesperada sobre sua origem. Eles afirmam que as partículas vermelhas podem ter sido espalhadas na atmosfera por um meteorito. Em outras palavras, era de outro mundo. Era extraterrestre. No caso da chuva vermelha, ninguém ficou doente por causa do que veio com o meteorito ou da chuva vermelha subsequente, mas isso ilustra a possibilidade de um corpo estranho vir do espaço e infectar a nossa população com alguma doença que seja incurável. E isso é preocupante. Satélites já fotografaram OVNIs em planetas tão próximos quanto Marte e tão distantes quanto Saturno. Estariam alienígenas lançando rochas destes planetas como meteoritos portando uma carga viral? E o que acontece quando eles colidem com a Terra? – 15 de setembro de 2007. Aldeia de Carancas, no sul do Peru. Uma enorme bola de fogo corta os céus e colide com o planeta Terra. Os moradores, abalados pela explosão, ficam apavorados. O resultado é uma cratera com 30 metros de diâmetro e 6 de profundidade, com uma poça de líquido borbulhante no fundo. Os moradores locais logo relatam efeitos colaterais estranhos e assustadores. Com o impacto, foi lançado um monte
de gases nocivos, que se espalharam rapidamente e no período imediato. Após a colisão, as pessoas que moravam nos arredores do local ficaram muito doentes. Elas foram claramente envenenadas por algo. Estima-se que 600 pessoas tenham sido afetadas pela doença. A cidade é tomada pelo medo de que um vírus alienígena dê origem a uma pandemia. Mas os investigadores não conseguem determinar uma causa específica. Acho que podemos afirmar que existe uma ligação entre o meteorito e essa doença misteriosa, porque no dia anterior não havia meteorito nem doença. No dia seguinte, meteorito e uma doença misteriosa. Então, provavelmente, o que quer que fosse aquela doença, ela veio com um meteorito. Seriam estes projéteis cósmicos, na verdade, armas biológicas de destruição em massa? E seria esta uma declaração de guerra intergaláctica? Para erradicar uma civilização, armas e bombas nunca são a primeira escolha. Porque desse jeito, você terá que arriscar a vida do seu próprio povo. A melhor estratégia seria através de um vírus ou uma doença. Porque, sejamos claros, você pode travar e vencer uma guerra sem perder uma única vida. A seguir, doenças terríveis que se recusam a morrer. E micróbios misteriosos sob a nossa pele. Vamos explorar as possíveis pragas alienígenas modernas e descobrir se você pode estar em risco. Ufólogos acreditam que há provas de que extraterrestres não apenas são capazes de disseminar doenças na Terra, como vêm fazendo isso há milhares de anos. Mas é tarde demais para a raça humana? Os humanos enfrentaram com sucesso todas as epidemias que a mãe natureza, ou alguém, ou alguma coisa, pôs à nossa frente. Mas pode chegar o dia em que não vamos conseguir vencer a próxima peste. Algumas epidemias antigas, como a peste bubônica, têm ligações históricas com aparições de OVNIs. Nós superamos essa enfermidade? Ou com o aumento de encontros com OVNIs nos últimos 50 anos, ela pode estar voltando? Muitos acreditam que a ameaça da peste bubônica foi superada, mas até hoje surgem relatos de casos. E o último surto em grande escala aconteceu há apenas algumas décadas. O vírus, já considerado extinto, simplesmente se recusa a morrer. Se há extraterrestres combatendo a humanidade com doenças, em quanto tempo encontrarão a arma definitiva? Algo que não pode ser parado. A H1N1, a SARS, até a poliomielite e a AIDS têm origens estranhas. Elas aparecem de repente em uma população e se espalham. Mas a doença mais estranha que já infectou a humanidade pode já estar entre nós. Arquivo confidencial. A infestação de Morgellons. Em 2002, uma mulher tinha um filho que estava reclamando de bichos na boca dele. Então, ela abriu a boca dele e viu feridas. A mãe relata fibras vermelhas, azuis, pretas e brancas dentro das feridas. De acordo com a vítima, ela passou por 8 médicos e nenhum deles foi capaz de encontrar sinais de uma doença terrestre. Eles não identificaram a síndrome como uma doença ou um vírus prejudicial ao corpo humano, mas surgiram diversos casos de Morgellons em todo o planeta que não tem explicação. Os sintomas são reais, as vítimas são reais, elas têm alguma coisa dentro do corpo que não sabem explicar, mas para elas é bem real. A síndrome ganha o nome de Morgellons. Os pacientes descrevem pequenas fibras brotando em sua pele, causando uma dor aguda. Os fios são multicoloridos, normalmente pretos, vermelhos e azuis. Eles brotam das feridas. Quando os fios são examinados no microscópio, eles parecem artificiais. E o pior, eles têm a sensação de que insetos infestaram seus corpos, rastejando por dentro de sua pele. Desde 2002, a síndrome de Morgellons se tornou um fenômeno com 12 mil casos registrados ao longo de 8 anos. É possível que, como acreditam os ufólogos, uma raça alienígena tenha trazido esta doença à Terra? Imagine a sensação de coisas rastejando através ou embaixo da sua pele e até fora do seu corpo. Você imagina que é algo alienígena.
Se a doença for uma praga de outro mundo, ela nunca se mostrou fatal. Mas uma doença extraterrestre moderna pode ser capaz de matar? Nós não fazemos ideia de qual é a origem dessas doenças inexplicáveis, mas para eliminar a humanidade de uma vez por todas, elas precisam se alastrar mais rápido do que conseguimos curá-las. De acordo com cientistas, uma doença altamente contagiosa pode ser transmitida de uma cidade grande para outra em uma semana. De lá, pode se espalhar rapidamente pelo país e depois pelo mundo. Eu acho que se os extraterrestres vieram à Terra com o objetivo de criar algum tipo de doença e infectar a população, podemos imaginar uma série de motivos. E se forem apenas bactérias biológicas dessas criaturas, que foram acidentalmente transmutadas justamente por causa do contato direto com os extraterrestres. É possível que as doenças alienígenas sejam apenas vírus passados para as vítimas de abdução? Se temos alienígenas visitando o planeta, é bem provável que eles sejam seres biológicos como os humanos. Isso significa que vírus e bactérias vão afetar essas formas de vida extraterrestres exatamente da mesma maneira. E um alienígena pode trazer algum tipo de vírus para a Terra e transmiti-los para nós sem absolutamente nenhum problema. Ao longo da história, surtos virais foram causados por erro humano. Da epidemia da vaca louca ao suposto vazamento da doença de Lyme da Ilha Plum, em Nova York. Um vírus extraterrestre poderia escapar de um laboratório alienígena por acidente? Eles aterrissam no planeta Terra e se misturam à população. E os vírus que eles transportam podem passar para os seres humanos. Se um vírus desse tipo chegar ao planeta Terra, é exatamente assim que pode começar uma pandemia. Mas para muitos há evidências de que as pragas extraterrestres fazem parte de um plano muito mais complexo, no qual todos nós somos cobaias de experimentos com humanos. Da peste bubônica a misteriosas pragas modernas que rastejam sob a nossa pele, a humanidade nunca entendeu por que extraterrestres nos envenenariam com doenças. Até hoje. Segundo uma das teorias, os alienígenas querem criar híbridos da espécie humana com a deles para dominar o planeta Terra. Os alienígenas estão em busca de humanos que sejam imunes a estas pragas para criar uma raça biologicamente superior? É por isso que tantas vítimas de abdução reclamam de doenças. Se as teorias estiverem certas, a humanidade pode se tornar uma raça intergaláctica, se sobrevivermos. Nossa única esperança é que não falte apenas uma epidemia alienígena para a aniquilação total.